Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra descubra o brilho do amor. Acenda e faz nascer e faz nascer. Sentimento me inunda, não sei dizer o dentro pra mim. Meu coração se renova e da esperança invade você. Quero ser manso, ser justo, pobre de espírito. Uma palavra de honra contra o rei espera por mim. Eu te ofereço meu canto e quero nascer. Eu ouvi uma voz, eu falar, então e seguir, caminhar e saber desde aí minha cruz sereno. Sentimento inunda,
saber onde vou, desde aqui e a dor sereno. Olá, bom dia a todos, nesse dia de domingo, né? Bom, hoje nós teremos a palestra do nosso José Hélito, lá de Araruama, do Grupo Espírita Allan Kardec. E aí vamos iniciar, então, lendo uma página. A página de hoje é do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. A página é 75. Não critique. A crítica rebaixa, complica, oprime, reprime, deprime, destrói. O elogio eleva, desperta, alegra, estimula, impulsiona. Na crítica, impera a descrença, a vingança, a traição, o mal. Gera inimigos. No elogio, ressente a confiança, o desejo de ajuda, a sinceridade, o bem. Faz amigos. Criticar vira costume, fique atento. Se for obrigado a censurar, procure beneficiar. Elogiar com sinceridade é uma preciosa forma de amar. Bom, então vamos fazer a nossa prece inicial para depois chamarmos o nosso amigo. Amado Mestre Jesus, luz de nossas vidas, nós queremos te agradecer pela oportunidade de hoje estarmos aqui na nossa casa virtual do Amor e Caridade, para mais um dia de estudo, mais um dia de aprendizado. Agradecemos pelo dom da encarnação, pelo seu bendito amor por nós. E que possamos também pedir pelo nosso amigo José Hélito, que a espiritualidade amiga possa estar ao seu lado, estar ajudando ou intuindo, e que possamos, Senhor, termos um domingo de amor, de tranquilidade e paz. Que assim seja. Então agora vamos chamar o nosso amigo José Hélito. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo tranquilo. Seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente, por mais um dia de estudo, que com certeza será maravilhoso. Fique à vontade agora, tá bom? Eu que agradeço. Que o Senhor Jesus possa Ele, mais uma vez, nos envolver e nos guardar em sua paz. Como a companheira que nos precedeu expôs, meu nome é José Hélito, do Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama e também da AME Araruama, Associação Médica Espírita de nossa cidade. Agradeço o convite que nos foi endereçado por essa instituição essa que tenho amigos que falam profundamente ao meu coração. Sobretudo a Eulália, essa denodada servidora do bem, que conheço há muitos, muitos anos. O Cássio, o Vladimir, a Carmen Silveira e tantos outros companheiros. Nesta manhã, nós vamos pensar e refletir sobre um tema que não é novo. No entanto, por incrível que pareça, ele carece dos nossos estudos, dos nossos aprofundamentos, devido o relevo em que ele se encontra e os problemas que emergem do quadro da experiência mediúnica. Nós não vamos fazer assim apontamentos históricos, relembrar a paranormalidade ao longo da história. Não. Nós vamos aproveitar as ideias, os pensamentos, os apontamentos de Allan Kardec.
De acordo com o espírito Viana de Carvalho, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, não existe na face da Terra, ainda hoje, uma obra que ela seja que ela contenha um conteúdo de educação e de disciplina mediúnica e de abordagem em torno da mediunidade, como o Livro dos Médiuns. Ainda não surgiu. Vai surgir, mas ainda não veio à tona. Então, o Espírito Viana de Carvalho diz que essa obra é uma obra que apresenta instruções fundamentais para todo aquele que deseja realizar um trabalho na mediunidade de maneira adequada, de maneira útil e proveitosa. Ainda, nós estamos falando em século XXI, ainda é muito desconhecido de nós o pensamento de Allan Kardec. Isso é lamentável. No que comporta a mediunidade, nós vamos ver no Livro dos Médiuns, logo na introdução, o codificador apresentar uma informação, uma elucidação que deveria permear nossos neurônios. Diz assim: todo dia a experiência nos demonstra que os equívocos e desenganos que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Então, aí ele coloca a necessidade de você conhecer, de você estudar, para se aparelhar para esta tarefa. Quando nós pegamos o livro Os Mensageiros, que é uma obra lá da década de 40, do Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver o espírito André Luiz afirmar que a maior parte dos médiuns fracassa. E raros são aqueles que alcançam resultados parciais. Isso é muito grave. Isso é de um relevo, de uma importância significativa. Porque Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, no livro Tormentos da Obsessão, vai dizer a mesma coisa já em 2001. Você vê que a situação não mudou nesse período. Ele diz que raros, Manuel Filomeno de Miranda, vai dizer, poucos são aqueles que desincumbem a tarefa da mediunidade conscientemente, responsavelmente, diligentemente. Olha só. Né? Então, meus queridos amigos, muitas vezes nós vamos ver pessoas chegando às casas espíritas e a pessoa quer ir logo para a reunião mediúnica. Né? Tem pessoas que dizem, não, eu conversei com fulano, com Beltrano, eu sou médium. Você é médium? Não, médium eu tenho umas banzeiras, eu fico meio tonto. Isso pode ser um problema de labirinto, não necessariamente mediunidade. Né? Eu estou vendo umas coisas, uma silhueta, pode ser um problema oftalmológico, não necessariamente mediunidade. A pessoa quer logo, não, é que eu venho de uma casa espírita, onde atuei. Por certo, a pessoa não precisa ficar ali durante anos e anos esperando para atuar na reunião mediúnica, mas a pessoa precisa se integrar. A pessoa precisa, quando não tem o conhecimento, ela precisa conhecer. Essa é uma situação tão grave no movimento espírita, mas tão grave nas casas espíritas, que Joana de Ângeles estabeleceu, ela percebeu esse quadro e sugere aos espiritistas qualificar, espiritizar e humanizar. Qualificar, porque as pessoas estão desqualificadas para a tarefa. Né? Desqualificadas para a tarefa. Você veja que no livro Missionários da Luz, numa reunião mediúnica, preste atenção nisso,
18 médiuns, 18 integrantes, né? Mas naquela noite só apareceu um em condição de exercer, só um médium em condição de exercer a tarefa. Os outros estavam desestruturados, desfocados da importância do trabalho. Então, o que aconteceu com o mundo espiritual? Teve que ressignificar o trabalho. Mas como assim? Tinha 6 espíritos enfermos para atender, não pôde ser atendido, teve que ter uma comunicação de uma abrangência geral. Olha, meus queridos amigos, como isso vem acontecendo, na verdade? As pessoas não se preparam, vão de qualquer jeito, não é verdade? Isso não acontece aí em Cabo Frio, mas aqui em Araguama é meio problemático. Então, é aquele negócio da pessoa brigou com o chefe, se enraiveceu com o chefe, e chega na reunião, né, soltando aqueles relâmpagos pelas ventas, qual dragão, né, pelo cérebro, e senta lá na sua cadeirinha e recebe Bezerra de Menezes, só Bezerra da Silva, né? Mediunidade não se improvisa, mediunidade não basta por si só. As informações do codificador em torno da mediunidade são relevantes, né? Ele diz que todo indivíduo que, num grau qualquer, sente a influência dos espíritos é por esse fato médio. Aí ele coloca, os espíritos colocam, que poderemos considerar médios aqueles em que a faculdade se apresenta de maneira robusta. É uma manifestação ostensiva, bem caracterizada, né? Aí, não, mas existe médio, não, quem é médio, quem não é médio, né? Todo mundo é médio. Bom, de uma maneira geral, todo mundo é médio, né? Porque quem não tem uma inspiração, quem não tem uma intuição. Agora, especificamente na palavra dos Espíritos, que está lá em O Livro dos Médiuns, não. Né? É aqueles em quem a faculdade está bem caracterizada. E ele vai colocar nesse mesmo livro dos médicos, depois de um período de experiência, a pessoa está ali na reunião mediúnica, depois de um período de experiência. Se você não apresenta nenhum recurso mediúnico, coloca os embaixadores da luz que você deve desistir da mediunidade, como desiste do canto quem não tem voz. Né? Então, vejamos, meus queridos amigos, vamos ver o que o codificador ele apresentou para nós no sentido da formação de um grupo espírita, de uma reunião espírita. Porque tanto serve, diz ele, para o grupo como para a reunião, uma reunião espírita. Lá na Revista Espírita de 1861, ele diz assim: aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas condições deve, antes de tudo, se assegurar do concurso de alguns adeptos sinceros. Olha só. Tomando a doutrina espírita a sério, e cujo caráter conciliador e benevolente lhe seja conhecido. A primeira condição a impor, se não se quer estar a cada instante distraído por objeções ou por perguntas ociosas, é, pois, o estudo preliminar. A segunda, uma profissão de fé categórica. É preciso, sobretudo e sem exceção, afastar os curiosos e quem não fosse atraído senão por um motivo frívolo. Ordem e a regularidade dos trabalhos são coisas igualmente essenciais. Então, meus queridos amigos, veja bem uma coisa. Né? Olha só, veja se as casas espíritas tomam cuidado nisso. Eu conheço pouquíssimas. Quer dizer, você tem uma intenção de formar uma reunião. Então, você deve ter um cuidado. Antes de tudo, ele coloca aqui, se assegurar do concurso de alguns adeptos sinceros, leais, tomando a doutrina espírita a sério, que toma a doutrina espírita com amor, com dedicação,
com unção da alma, cujo caráter conciliador e benevolente seja conhecido. Olha só. E muitas vezes a gente leva para reunião mediúnica o encrenqueiro, o criador de problema, aquelas pessoas, né, que se odeiam fraternalmente, né? Aquelas pessoas que se detestam solidariamente. E você imagina alguns médiuns numa reunião vibrando de maneira negativa um para o outro, criando espaço, criando uma psicosfera favorável à interferência das entidades trevosas, que ali vão inocular, insuflar suas ideias. Então, vejamos, não, mas pode ir que depois se resolve. É ruim que depois se resolve. Né? Então, esses cuidados a gente muitas vezes não toma. Né? Não vai o amigo de fulano, mas o amigo de fulano não tem as condições mínimas para isso. Então, precisamos ter maior cuidado. No instante, como diz Allan Kardec, de montar as atividades, né? As tarefas. Olha o que ele deixa como orientação, como sugestão. Pense aí, você que está me escutando aí. Aonde segue isso? Né? Mas faz isso assim conscientemente. Né? Uma outra questão fundamental, né, que está ligada a essa, na Revista Espírita de 1864, ele diz assim: a homogeneidade, a comunhão dos pensamentos e dos sentimentos são para os grupos espíritas, como para qualquer outras reuniões, a condição sine qua non de estabilidade, de vitalidade. Olha só, de estabilidade, de harmonia, de vitalidade, da sua manutenção. Nas grandes reuniões, é quase impossível evitar a ingerência dos elementos heterogêneos, que mais cedo ou mais tarde, aí semeiam a cisania. Nas pequenas reuniões, onde todos se conhecem e se apreciam, onde se está como em família, o reconhecimento é maior e a instrução dos maus intencionados mais difícil. A diversidade de elementos de que se compõem as grandes reuniões as torna, por isso mesmo, mais vulneráveis à ação surda dos adversários. Revista Espírita, de outubro de 1864. Aí a gente fala. Então, como a gente colocou ali, que as pessoas precisam se gostarem, precisam estar entrosadas, né? Ele aqui pontifica isso. Né? Reitera por quê? A homogeneidade de quê? Nos sentimentos. Os pensamentos, a gente pode ter um pensamento divergente, mas que não venha alterar o nosso relacionamento fraterno. Né? Porque se a gente cria querelas no ambiente do trabalho mediúnico, estamos favorecendo a interferência das entidades trevosas. E nós não lidamos, né, com espíritos qualquer. Né? Espíritos que montam estratégia, planejamento para dissolver, para desestruturar os trabalhos. Olha como que a gente, mergulhando na Revista Espírita, encontra verdadeiras lições e ensinamentos. Ele fala, como falou há pouco, que antes do trabalho você botar um estudo sério, um estudo meticuloso. Para o quê? Para você preparar os indivíduos para a tarefa mediúnica. Você não leva, por exemplo, para a sala de aula, para dar aula de química, um indivíduo que não conheça química. Você tem que levar o professor de química. Então, nesse sentido, o estudo é fundamental. Qualificar, como diz Joana de Ângeles. Conhecer aquilo que você vai produzir. Os escolhos, as dificuldades.
né? Tem gente, isso não acontece aí em Cabo Frio, mas tem pessoas que dizem assim, hoje eu não vou para a minha reunião mediúnica, não. Mas por quê? Não estou sentindo muito bem. Eu estou com desconforto. E a pessoa diz assim, eu tenho 20 anos de atividade mediúnica. Né? Enche a boca dizendo, eu tenho 20 anos de espiritismo. Mas esses 20 anos fez com que ela não aprendesse, o mínimo sequer, porque se ela está no desconforto, ela deveria saber, pelas reflexões, pela palavra, pelos esclarecimentos que os espíritos trazem através da mediunidade, que aquele desconforto é a vinculação da entidade enferma, da entidade que vai se comunicar na reunião, podendo ser isso, e muitas vezes o é. Então, aí a pessoa não vai à reunião, simplesmente está lá com uma unha encravada, com a dor na unha encravada, e o mundo espiritual tem que ressignificar o trabalho, reestruturar um trabalho que houve um planejamento para atendimento de um grupo de espíritos desajustados, desequilibrados, por indolência, por preguiça, por falta de consciência do próprio médium, do próprio tarefeiro. O movimento espírita tem coisas, meus queridos, complicadas, né? Pessoas que transformam as suas reuniões de culto no lar em reuniões mediúnicas. Vocês têm notícia disso? Pois é. Pessoas que pegam o seu culto no lar e transformam em reunião mediúnica, recebendo espíritos obsessores, terríveis, e muitas vezes se mantendo ali no ambiente da casa, que posteriormente passa a influenciar esposa, filhos, esposos, levando as pessoas a psicoses, a neurose, a transtornos os mais variados, porque é inadequado. Mas o indivíduo insiste, apesar de todos os aconselhamentos e de todas as ponderações da inadequação dessa atitude. Então, meus queridos, também nós vamos observar que, apesar de tudo, os espíritos colocarem que as reuniões mediúnicas devam ser fechadas, né? Há pessoas que continuam com reuniões mediúnicas abertas. Você imagina o que passa no cérebro de uma pessoa dessa? Com todo o respeito que os indivíduos nos merecem, né? A gente apenas pensa diferente, mas os espíritos colocam isso. Que as reuniões hoje deveriam ser reuniões mediúnicas fechadas, abertas. Olha o complicador, né? Aí está aquela plateia, o espírito lá se comunicando, o doutrinador, dialogando, conversando, tentando demover o espírito de uma situação complexa, e as pessoas ali, zombeteiras, né, sarcásticas, vibrando de maneira negativa, né, sem qualquer objetivo de padrão mental, de indução mental, íntima, ética, moral, para aquele trabalho que está acontecendo. Então, o prejuízo é incalculável sobre os aspectos psicológicos, emocionais, espirituais. Mas no passado era assim. O passado era o passado. As coisas se aperfeiçoam, né? Não é porque é fechado que é para a elite, é para buscar diminuir essa interferência. Então, meus queridos amigos, vamos no pensamento de Allan Kardec. Allan Kardec ele vai colocar no capítulo 29 das reuniões das sociedades espíritas o seguinte: as reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médios de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se e que a elas não comparecem dominados por tola presunção e infabilidade. Constitui um dos grandes tropeços da mediunidade, como já tivemos, a ocasião de dizer a obsessão e a fascinação. Eles, pois, podem iludir-se de muito boa fé,
com relação ao mérito do que alcançam, e facilmente se concebe que os espíritos enganadores têm o caminho aberto quando apenas lidam com um cego. Por essa razão é que afastam o seu médio de toda fiscalização. E chegam mesmo, se for preciso, a fazê-lo tomar aversão a quem quer que o possa esclarecer. Graças ao insulamento e à fascinação, consegue sem dificuldade levá-lo a aceitar tudo o que eles queiram. Meus queridos amigos, existe um livro agora que está aí no movimento espírita, vende igual água, dizendo que existe gravidez no mundo espiritual. Então, vejamos a importância de se estudar para que você possa separar o joio do trigo. Gravidez no mundo espiritual. E o pessoal lê aquela coisa, divulga, compra aquela coisa. Então, isso é falta de quê? Falta do conhecimento doutrinário. Por quê? Porque se a gente fosse lá em Céu e Inferno, nós vamos ver uma comunicação do Espírito Sanson, dirigida ao seu amigo, professor Rivaio, Allan Kardec. E naquele diálogo, né, entre o habitante do mundo espiritual e o habitante do mundo terreno, ele coloca para Allan Kardec faz uma pergunta sobre essa questão da reprodução no mundo espiritual, ele diz que no mundo espiritual não há reprodução. Simples assim. Né? Então, veja bem, a importância das avaliações das comunicações mediúnicas nas nossas reuniões. Não é aquela avaliação meia boca, não, hein? Aí, em Cabo Frio, eu sei que aí em Cabo Frio não tem isso, mas por aí é meio complicado, né? Aquela avaliação rápida, superficial, não. As manifestações, as produções mediúnicas, seja ela psicofônica ou psicográfica, de qualquer natureza, precisa ser avaliado pelo dirigente da reunião mediúnica e pelos companheiros também. Allan Kardec diz que isso é um meio seguro para evitar a influência das interferências trevosas. E nós estamos... Aí você vai fazer uma avaliação, o médico fica aborrecido, fica zangado. Beicinho espírito, aquele mochoto, está zangadinho. Mas se ele ficou muito aborrecido, zangado, não deve padecer dúvida sobre a influência que está sobre a sua casa mental. A influência negativa. O que os espíritos fazem? Busca afastar o médium, o companheiro, daquelas pessoas que podem ajudá-lo. Aí afasta. Aí nós vamos ver o médium. E por isso por quê? Porque o espírito utiliza uma sombra que todos nós temos, chamado orgulho, que é o sentimento que diz os benfeitores espirituais que a gente menos confessa para nós mesmos. Então, utiliza o orgulho do indivíduo e afasta o indivíduo das tarefas da casa espírita, né? Porque ele também, assessor, vaidoso, não é um bom médium, porque na catalogação dos espíritos, dos embaixadores da luz para Allan Kardec, o bom médium que está lá em O Livro dos Médiuns, quando ele fala do médium modesto, é aquele que solicita das pessoas a avaliação das suas comunicações. Então, precisa ser avaliado, passar pelo crivo da lógica e da razão. E o médium deveria estar feliz com isso, porque o doutrinador, o dirigente da reunião, os companheiros não querem destruir a sua mediunidade, querem ajudá-lo a aperfeiçoar o trabalho. Mas o orgulho é tão grande. Esse elemento que já levou ele a fracassar várias vezes, poderá estar sabotando, mais uma vez, a sua ação na tarefa mediúnica. Então, o Espírito Emmanuel, em Seara dos Médiuns, vai dizer o seguinte: não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade. Então, não existe boa mediunidade sem bom médium. Né? O Espírito Alexandre ele vai dizer assim: é perigoso possuir sem saber usar.
É perigoso possuir sem saber usar. Tanta informação preciosa e que muitas vezes a gente deixa num terceiro plano, nem no segundo plano. Então, em médio algum, se esqueça de que é na terra boa, abandonada, que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca proliferam mais e melhor. Tarefa mediúnica sustentada através do tempo não brota da personalidade. Exige burilamento, disciplina, renunciação e suor. Então, meus queridos amigos, né, nós não falamos de anjos. A atividade mediúnica não é para pessoas puras, né? Porque essas pessoas fossem puras não estariam mais aqui. Não é para pessoas perfeitas. É para pessoas como nós, indivíduos imperfeitos, mas que têm uma conscientização, que têm uma responsabilidade, né? Que tenha uma disciplina, uma frequência. Médium que hoje vai, amanhã não vai, é a tarefa mediúnica. Então, evidentemente, um indivíduo desse, ele não se encontra compromissado em relação ao mundo espiritual, e nem o mundo espiritual vai investir no médium desse, que hoje está na tarefa, amanhã não está. Né? O espírito Manuel Filomeno de Miranda, em Tormentos da Obsessão, ele vai dizer assim, é bem reduzido, é aquilo que eu falei há pouco, mas aqui eu vou trazer novamente, é bem reduzido o número daqueles servidores que desincumbem a contento desse ministério quando o abraço, quer dizer, da mediunidade. Hã? Então, aqui coloca aqui no capítulo 29 o seguinte, toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que falamos das que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Então, veja bem, se você dirige uma reunião, na palavra dos Espíritos está aqui, e você intenciona que ela seja produtiva, porque você imagina uma reunião de desobsessão na sua comunidade. Ninguém sabe disso. Prefeito não sabe, médico não sabe, né? As outras instituições não sabem. É uma caridade silenciosa que está levando equilíbrio a muitas famílias, a muitas situações na sua cidade, desfazendo nichos obsessivos pela prática desse trabalho, equilibrando vidas. Então, ela precisa ser organizada, ela precisa ser séria, ela precisa ter estrutura, porque é uma caridade silenciosa que ninguém vê. Só Jesus e os benfeitores espirituais observam. André Luiz coloca que toda reunião, que toda instituição espírita, depois de estruturada, ela necessita ter uma reunião de desobsessão para o quê? Para manter os seus trabalhos funcionando, não só atender as pessoas, a comunidade, como os seus próprios trabalhadores, que são fustigados pelas ações perversas e venenosas das trevas. Vocês vejam Francisco Cândido Xavier, um médium, maior antena paranormal na face da Terra. Não conheço o outro. Quando estava psicografando, de repente entrava ali um vento que espalhava aquelas folhas, jogava as tintas sobre os papéis e inutilizavam. Crianças que, de repente, um grupo de crianças que surgia, pegava aquelas folhas, rasgava. De toda a maneira, as entidades perversas tentaram obstaculizar o seu trabalho, mas ele continuou firme. Evidentemente, guardadas as proporções, nós não somos o Chico Xavier, mas somos alguém que produz o bem, que esclarece, que nas reuniões mediúnicas
colabora para desfazer, a síndrome do pânico com fundo obsessivo, a depressão com fundo obsessivo, as obsessões soezes, vis, terríveis, que como camartelos afligem as criaturas, benefícios que se geram incomensuráveis. Então, meus queridos amigos, manter uma reunião mediúnica de desobsessão equilibrada é fator de saúde, é fator de impulsionar a saúde. E por isso que, aliado à reunião mediúnica, em um outro momento, em um outro dia, essas pessoas deverão estar se reunindo para estudar a mediunidade. É um fator fundamental para que aquelas ideias, aquelas lições, aqueles níveis de conceitos, responsabilidades, estejam atuantes em seu cérebro, potencializando mais a tarefa em que você está inserido. Então, é isso. Então, ele coloca aqui, das reuniões das sociedades, uma sociedade onde esse sentimento, ele está falando do sentimento de homogeneidade, fraternidade. Olha só, presta atenção aí, não dorme não. Ei, vem comigo aqui, não dorme não. Olha só, uma sociedade onde aqueles sentimentos se achassem partilhados por todos, olha só, hein? Onde os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos e não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes, ou para fazer cada um que a sua opinião prevaleça, seria não só viável, mas também indissolúvel. Já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Olha só. Isso é muito interessante, né, gente? Colocando aqui, se numa sociedade, aí, no Amor e Caridade, aqui no Allan Kardec, em qualquer instituição, se houver o sentimento da fraternidade, da caridade, não da busca do poder, não a busca dos cargos, né? Mas do verdadeiro sentimento cristão, né? Do bom entendimento, dos conciliadores, mais conciliadores do que intrigantes, mais indivíduo benevolente, fraterno. Essa casa espírita, ela não será só viável, ela será indissolúvel. O que acaba com as instituições espíritas são que a divisão, a busca de poder, não é verdade? Que as pessoas desejam cargos, muitas vezes com um semblante risonho, mas com o interesse de mandar especificamente. Não conseguiu vencer os germes, os vírus do orgulho do passado, que traz de um passado não muito distante. E quantas vezes nós observamos isso? Né? Médios, por exemplo, que crêem na sua infalibilidade, são infalíveis. Nenhum médium é infalível. Todas as comunicações têm que ser avaliadas, até dos médiuns consagrados, sem sombra de dúvida. Esse é o roteiro de Allan Kardec, essa é a diretriz de Allan Kardec. Não se favorece a A, B ou C, a ninguém. Os médiuns se enganam, falham. Então, o indivíduo que se acha infalível, ele já está no guante da obsessão. Então, ele diz assim, crer em sua infalibilidade, recusar o conselho da maioria, é persistir num caminho que se demonstra mau e comprometedor. Não é o verdadeiro espírita. Seria dar prova de orgulho, se não de obsessão. Assim, em se tratando de publicidade,
toda circunspensão é pouca e não se calcularia com bastante cuidado o efeito que talvez produzisse sobre o leitor. Em resumo, é um grave erro crer-se obrigado a publicar tudo quando ditam os espíritos, porque se usar bons e esclarecidos, também usar maus e ignorantes. Importa fazer uma escolha muito rigorosa e suas comunicações. Afastar tudo quanto for inútil, insignificante, falso ou de natureza a produzir má impressão. É necessário semear, sem dúvida, mas semear boa semente em tempo oportuno. Todas as preocupações são poucas para evitar publicações lamentáveis. Em tais casos, mais vale pecar por excesso de prudência no interesse da calma. Revista Espírita, março e maio de 1863. Meus queridos amigos, isso aqui é uma orientação das mais valiosas. Allan Kardec tinha um critério totalmente diferente dos que nós vemos nos dias de hoje. Para a publicação de mensagem dos sempre vivos. Qual era? Coloca ele em outro trecho da Revista Espírita que ele recebeu 3.000 comunicações. Ele disse que essas 3.000 eram interessantes no quesito moralidade. Dessas 3.000, ele disse assim que teria 300 para publicação, mas só 100 de um mérito inconteste. Olha o critério aí, meu querido. Um critério, como ele coloca aqui, de uma escolha, de uma análise rigorosa. Hoje o camarada, né, ele faz um rabisco, já se publica um livro, querido. Tem livros aí que, nossa senhora, né, é lamentável, não tem nada. É muito pelo contrário. Livros com distorções do pensamento espírita, que são vendidos nas casas espíritas. O nego compra igual água. Então, vejamos que o critério de Allan Kardec está sendo desconsiderado no campo da mediunidade também. Desconsiderado, meus queridos. Isso era uma sugestão de postura para evitar que o joio pudesse ser desenvolvido com tanta abundância. Lamentavelmente. Então, olha só o que ele diz na Revista Espírita de 1863. Observai e estudai com cuidado as comunicações que recebeis. Aceitai o que a razão não recusar. Então, você vai passar por essa diretriz, por essa matriz de análise. Repelir o que choca. Pelo amor de Deus. Livros que se dizem espíritas com palavrões. Ei, ó, aí, não dorme não. É com palavrões. Eu já li. E não irei repetir aqui, porque eu tenho até vergonha de repetir. Lamentável. E isso vende na intimidade das casas espíritas cristãs e são divulgados por pessoas. Ah, achei lindo. Mas como assim? Pedi esclarecimento sobre as que vos deixo na dúvida. Tende aqui a marcha a seguir para transmitir às gerações futuras, sem medo de as ver desnaturadas. As verdades separáveis sem esforço de seu cortejo inevitável de erros. Tanto é a modéstia, o apanágio dos médiuns, escolhido pelos bons espíritos, quanto o orgulho, o amor próprio. Digamos-lhe, a mediocridade são os distintivos dos médiuns inspirados pelos espíritos inferiores. Revista Espírita, dezembro de 1863. Está aqui. Mais um reforço daquilo que a gente vem falando, que a gente está a dizer. Médios, por exemplo, que atuam
na casa espírita e só trabalham, só tarefam na reunião mediúnica. O que é isso? O dirigente tem que chamar o companheiro. Ele não participa de um grupo de estudo, necessariamente tem que participar de um grupo de estudo, de preferência, um grupo de estudo aliado àquela reunião mediúnica. Mas não se faz um grupo de estudo antes da reunião mediúnica, e nem depois. Faz um outro dia. Você imagina, um debate, né, das ideias, ir para uma reunião mediúnica com a cerebração vulcânica devido a debate de ideias, não é coerente para uma tarefa de paranormalidade humana. Vejamos. Então, meus queridos amigos, essas diretrizes estão aí, fundamentais, para dar segurança a esse trabalho, que carecem, na palavra dos Espíritos, carece. Na Revista Espírita de março de 1863, ele diz assim: o que caracteriza principalmente esses pretensos adeptos é a tolerância para fazer o espiritismo sair dos caminhos da prudência e da moderação, por seu ardente desejo de triunfo da verdade. Estimular as publicações excêntricas, extasiar-se de admiração ante as comunicações apócrifas, mais ridículas, e que tenham cuidado de espalhar. Outros são mais adocicados e hipócritas, com olhar oblíquo e palavras melosas, sopram a discórdia enquanto pregam a união. Nós temos isso dentro das casas espíritas. O indivíduo fala de união, fala em fraternidade, está junto, mas subrepticiamente, ocultamente, ele vai destilando também as ideias que lhe interessam, que é as ideias da divisão, da separação, de formar grupelhos. Lançam ao tapete, com habilidade, questões irritantes e ferinas, assunto de natureza a provocar dissidência. Excita uma inveja de preponderância entre vários grupos e ficariam encantados se os vissem a se apedrejarem em favor de algumas diferenças de opinião sobre questões formais ou de fundo, geralmente provocada. Ergue-se bandeira contra bandeira. A Revista Espírita de março de 1863. Né? Então, a inveja, né? Um querendo ser mais do que o outro, um expositor querendo ser melhor do que o outro, um médium querendo ser mais do que o outro. Se um médium receber um espírito tal, um obsessor, a outra médium diz assim: eu vou receber um mais bravo, né? Não posso ficar por baixo, né? Minha nossa! Parece uma coisa assim, absurda, fantasiosa, de excesso de humor, mas não é. Mas não é. O médium, ele precisa, sobretudo, ter um trabalho de autoconhecimento. Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns que para julgar os espíritos é preciso que primeiro a gente passe a julgar a nós mesmos, a avaliar a nós mesmos. Para que numa comunicação mediúnica a gente não encharque ou coloque aqueles desejos nossos, aquelas nossas ideias, dizendo que é dos espíritos. Gravíssimo isso. Olha que colocação de Allan Kardec, eu já estou terminando, né? Teria muitas outras coisas, mas vamos atender ao horário. Revista Espírita de agosto de 1867. Presta atenção aí, não dorme. Olha que conceito fabuloso e grave, hein? Vereis formarem-se reuniões espíritas, cujo objetivo confessado será a defesa da doutrina e cujo objetivo secreto será a sua destruição. Vou ler de novo, hein? Vereis formarem-se reuniões espíritas, cujo objetivo confessado será a defesa da doutrina e
cujo objetivo secreto será a sua destruição. Supostos médiuns que terão comunicações encomendadas, adequadas ao fim que se propõe. Publicações que, sobre um manto do espiritismo, esforçar-se-ão para o demolir. Doutrinas que lhe tomarão algumas ideias, mas com o pensamento de o suplantar. Eis a luta, verdadeira luta que ele terá de sustentar e que será prosseguida escarniçadamente, mas da qual sairá vitorioso e mais forte. A Revista Espírita de agosto de 1867. Olha que situação, né? Nós vemos isso. Reuniões que se formam, né? E aí o indivíduo fala, defende, né? Que é para propagar a doutrina, mas tem um objetivo ali das trevas, que é de desorganizá-la, desestruturá-la, embaraçá-la, confundi-la no cenário do pensamento das criaturas. Olha como é que nós deveríamos estar atentos a isso. Né? Atento. Allan Kardec coloca na Revista Espírita, ele chama aquilo de um elemento perturbador, provocador. Se um indivíduo na sua instituição ele começa a criar a cisania, a desavença, né? Os problemas mais variados, você deve chamá-lo para uma conversa fraternal, cristã e respeitosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, várias vezes. Mas se ele se mantém gerando problema na instituição, criando a conturbação, né? Criando os grupos para se digladiarem, você deve chamá-lo a se afastar. Essa é a colocação dos benfeitores espirituais lá em O Livro dos Médiuns. Vocês vejam uma coisa, uma reunião que se forma, né? Ela tem toda a maquiagem para a defesa da doutrina, para o trabalho do bem. Mas, no fundo, traz as nuances para a sua desestruturação, para a sua desagregação. É preciso de ter olhos de mercador de diamante, como colocam os benfeitores espirituais, para separar a pedra verdadeira da falsa. E quando você não tem essa característica, busca quem? Busca o especialista na área, para que ele te ajude você a verificar onde está o engano, onde está a mentira, aonde está a enganação. Então, terminando com essa colocação de Allan Kardec sobre o processo mediúnico, que nos leva a pensar, é preciso que nas nossas casas cristãs espíritas nós atentemos para a responsabilidade de todas as tarefas, evidentemente, mas nós estamos falando da atividade mediúnica, para que não engrossemos aquela fileira que André Luiz coloca e que Manuel Filomeno de Miranda também expõe, de médiuns, de doutrinadores, de trabalhadores do passe fracassados. Então, meus queridos, chegando aí às 11 horas, quer dizer, 60 minutos aí de palestra, né, quase isso, nós vamos orar como nos foi orientado. Né? Então, deixando aqui o meu abraço fraterno, amigável e de irmão a Eulália, minha querida amiga. Qualquer hora vou aí em Cabo Frio tomar um café. Né? Então, vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, agradecemos nessa manhã de domingo analisar e refletir sobre as lições do teu apóstolo, Allan Kardec, esse desbravador do continente da África, que nos trouxe com sacrifício e empenho imenso a doutrina espírita, a terceira revelação da lei de Deus. Ampare, Senhor, o grupo espírita
o Santo Espírito Amor e Caridade, seus trabalhadores, dos dois planos da vida, dando a cada qual o estímulo e o encorajamento no bem. Que possamos ter um domingo de harmonia e uma semana, Senhor, repleta de programações positivas. Que venhamos a conseguir vencer os sicários de nossa alma, os verdugos do nosso mundo íntimo, sobretudo na feição do orgulho e do egoísmo. Que a tua paz nos envolva e nos guarde para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.